Agora sim, então a gente está gravando. Boa noite para todo mundo. Na aula de hoje, então, a gente vai ver Efésios 3, do versículo 14 até o versículo 21. Então, antes disso, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela tua graça que nos alcança a cada manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos estar juntos aqui, reunidos em Teu nome, para adorar a Tua presença. Pedimos, meu Pai, que possamos ser tudo aquilo que o Senhor deseja e planejou que nós sejamos. Meu Pai, que o Senhor venha nos dar maturidade na nossa fé, maturidade na maneira como nós vivemos como sociedade, na maneira como nós vivemos o cristianismo. Que o Senhor venha realmente nos ensinar, fortaleça o nosso homem interior, fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor planejou para a gente. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Efésios 3, do 14 ao versículo 21. Se você está entrando aí agora, essa semana nós não vamos ter slides, ok? Vamos ficar só no texto, porque na semana passada eu não consegui preparar. Então, na semana que vem, eu trago os slides, tanto da aula da semana que vem como dessa. Efésios 3, do 14 ao 21, Paulo escreve: Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. As pessoas, falando sobre esse texto, elas falam que essa oração de Paulo, a oração que Paulo faz do versículo 14 ao versículo 21, ela é a oração mais ousada de toda a história. Esse texto é conhecido como a oração de Paulo, a maior oração de todas, ou a oração mais ousada da história. Paulo, é uma coisa interessante aqui, porque, como a gente já falou, Efésios 1, 2 e 3, Paulo vai expor uma doutrina, e Efésios 4, 5, 6, Paulo vai aplicar essa doutrina. Sempre lembrando, toda doutrina, ela precisa levar uma devoção, ela precisa levar uma piedade. A gente não estuda teologia ou Bíblia ou as doutrinas simplesmente para conhecimento humano, mas a gente precisa aplicar no dia a dia. Por exemplo, nós começamos a fazer essa série de pregações sobre a Reforma Protestante. Esse ano nós comemoramos... Deixa eu botar a Michelle aqui. Esse ano nós comemoramos 503 anos da Reforma, e aí quando eu estava conversando com a Raquel sobre isso, sobre essas questões, a gente estava discutindo os temas, e eu expus para ela uma preocupação que eu tenho nesse tipo de coisa. Falei, olha, a minha preocupação disso é a gente falar sobre história que por conta própria já seria o suficiente. A gente poderia simplesmente dar aulas sobre a história da igreja, que já seria benéfico para mim, para você, porque a história da igreja é a minha história e a sua história. Mas, além disso, toda pregação ela precisa ter uma aplicação prática. Do contrário, ela não surte o efeito que ela deveria surtir. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a aplicação e a aplicação da história da igreja, a gente fala o que aconteceu e a gente precisa trazer para a aplicação da igreja nos dias atuais. Então, Paulo fez isso aqui muito bem em Efésios. Ele fala sobre a doutrina nos capítulos 1, 2 e 3, e ele aplica essa doutrina nos capítulos 4, 5 e 6, quando ele fala sobre ética cristã. E uma coisa interessante aqui é que Paulo inicia essa parte da doutrina fazendo uma oração. E ele fecha essa parte da doutrina também fazendo uma oração. Pega a sua Bíblia, por favor, lá em Efésios 1. Efésios 1, primeiro capítulo, né? E aí, olha comigo o versículo 15 ao versículo 23. Nós trabalhamos esse texto à exaustão.
mas olha o versículo 15 e o versículo 23. Ao versículo 23. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Paulo inicia essa parte da sua carta, essa parte doutrinária da sua carta, fazendo uma oração. E ele finaliza essa parte doutrinária da sua carta também fazendo uma oração, que é o versículo 14 ao versículo 21, o que a gente falou no início, né? É a oração mais ousada da história. E aqui existe uma diferença muito importante entre a primeira oração e a segunda oração. A primeira oração, a preocupação de Paulo é por conhecimento. Paulo ora para que eles tenham conhecimento, para que eles entendessem, para que eles conhecessem, para que os olhos deles fossem abertos. Então, a primeira oração de Paulo, quando ele começa a expor essa doutrina, é para que eles entendam aquilo que Paulo está comunicando. Paulo começa a sua carta pedindo: Senhor, derrama sobre eles espírito de sabedoria e de revelação. Que eles possam entender da sua verdade, que eles possam te conhecer. A primeira oração, Paulo está preocupado com conhecimento. Na segunda oração, que é essa que nós estamos vendo hoje, Paulo está preocupado com aquilo que eles seriam. Então, Paulo está preocupado Paulo orava para que eles fossem fortalecidos interiormente, como diz o versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então, Paulo ora para que a igreja em Éfeso, para que os efésios, fossem fortalecidos no Espírito. Da mesma maneira, ele faz a oração do versículo 19. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, Paulo, ele ora para que eles fossem fortalecidos interiormente e para que eles fossem preenchidos até a plenitude de Deus. A preocupação de Paulo nesse trecho, ela muda. A primeira oração de Paulo, ele ora para que eles entendessem. Depois que ele ora para que eles entendessem e ele explica, ele agora ora para que eles sejam aquilo que ele explicou. Ou seja, ele ora para que eles entendam. Depois ele ora para que aquelas verdades que ele ensinou fossem de fato aplicadas na vida cotidiana da igreja em Éfeso, dos efésios, daqueles cristãos daquela época. Isso fala uma coisa muito importante para a gente. Isso fala sobre uma progressão natural da obra de Deus. Deus, de início, quer que você conheça Ele e que você conheça quem você é nele. É a primeira coisa. Primeira coisa de toda a vida, de todo cristão, em qualquer momento da história. Deus primeiro se apresenta. Deus primeiro se apresentou a mim, se apresentou a você, se apresentou ao povo de Deus, se apresentou ao mundo. Ele se apresenta, ele mostra quem ele é, ele se faz conhecer, ele faz com que você conheça ele por quem ele é. Depois disso, Deus vai te revelar, Deus te revelou quem você é nele. Você é filho, você é adotado, nós somos criaturas, nós somos amados, nós somos as meninas dos olhos de Deus, como a Bíblia nos chama. Nós somos isso nele, nós somos herdeiros, nós somos coparticipantes, nós temos autoridade, nós somos sacerdócio real, nós somos isso tudo. Agora, primeiro Deus se revela, depois ele vai revelar quem nós somos nele. Para só depois Deus nos tornar aquilo que ele planejou que nós fôssemos. Vou dar um exemplo prático sobre isso, um exemplo bíblico que eu sempre me lembro. Moisés. Primeiro Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Ele se revela a Moisés naquele momento.
Não pela sarça em si, porque isso por si só não era uma coisa muito estranha. As árvores pegavam fogo naquele lugar. O problema é que a sarça não consumia, né? Então Deus se revela a Moisés naquele momento, ele aparece a Moisés. Ele não aparece a Moisés, mas ele se revela a Moisés, ele fala quem ele é, eu sou o que sou. É o primeiro nome de Deus, ou eu serei o que serei. Depois que Deus se revela a Moisés, ele revela a Moisés quem ele era nele. E quem ele era nele? Ele era o grande libertador de Israel. Tanto que Deus chama Moisés para que ele tire o povo dele do Egito. Depois que Deus se revela a Moisés, depois que Deus revela quem Moisés é nele, então Moisés vira aquilo que ele foi chamado por Deus para que ele fosse, que era o grande libertador de Israel, o grande profeta, aquele que escreveu os 5 primeiros livros, aquele que guiou o povo no Egito e por aí vai. Existe um desenvolvimento da obra de Deus muito clara que é revelada nessa oração, nessas 2 orações de Paulo. Então, Paulo ele inicia a sua carta orando para que eles conhecessem Deus, orando por espírito de sabedoria e de revelação. Depois ele termina esse trecho doutrinário da carta para que agora os efésios fossem aquilo que eles haviam sido chamados em Cristo para serem. É assim que funciona. E o legal é que Paulo, nesse momento, ele junta 2 facetas importantíssimas do ministério dele. Paulo, ele jamais separou o ministério da instrução, o serviço da instrução, o serviço do ensino, o serviço da pregação, do serviço da oração. Vocês estão me ouvindo? Abre para mim o microfone aí, porque eu travei aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu também. Estão ouvindo ou não? Sem ouvir. A internet também caída aí, voltou agora. Voltou? Fala aí. Voltou, show de bola. Então vamos. Paulo, ele nunca separou esse serviço da instrução da palavra, ele jamais separou esse serviço da pregação, do ensino, do serviço de oração, do serviço de intercessão. Paulo, ele gasta um tempo falando sobre doutrina, fazendo teologia, e no final de tudo, ele se coloca de joelhos e ele começa a orar. Não existe separação entre o ensino e entre o ensino e a oração. Às vezes, nós damos mais ênfase em uma coisa do que em outra, mas isso não é certo. A instrução ela deve andar junto com a oração. Até porque, e aqui vai um pensamento que eu tenho, até porque se ela andar separado, significa que o pregador, então, ele está muito confiante nele, ele está muito confiante nos seus próprios conhecimentos, ele está muito dependente de si mesmo, ele deixou de ser dependente de Deus. Lembra quando eu falei com vocês? Spurgeon, ele subia para pregar e ele orava, ele confessava algo tipo: Senhor, eu não tenho condições de dar ou de proferir essa pregação se não for o Senhor. Eu não sei de nada. Eu sou completamente dependente de Ti. Eu não sei exatamente as palavras de Spurgeon, mas esse era o sentido que ele fazia. Ele confessava a sua dependência a Deus e isso se dava através de uma vida constante de oração. E aqui uma coisa importante, sempre lembrando, Paulo estava preso fisicamente nesse momento. Mas ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre espiritualmente. Mesmo de longe, Paulo continuava tomando conta das igrejas. Mesmo de longe, Paulo continuava apacentando as suas ovelhas. Mesmo de longe, Paulo continuava lutando pelas igrejas. Como é que ele fazia isso? Como que ele cuidava? Como que ele lutava pelas igrejas, além das cartas? Porque as cartas, minha gente, não eram mensagens de WhatsApp que eu posso te mandar uma mensagem de manhã, de tarde e de noite. Não era assim que funcionava. Então, o cara escrevia uma carta e tinha que conseguir uma pessoa para fazer com que aquela carta chegasse ao destinatário. Demorava dias, meses para chegar. Então, era muito complicado. Mas, mesmo assim, Paulo cuidava da igreja mesmo de longe. Paulo lutava pela igreja mesmo de longe. Como? Através do que ele fez no versículo 14. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Ou seja,
ele orava, ele fazia isso através da sua vida de oração e de intercessão. Através da oração, nós fechamos muros, nós nos colocamos como vigias sobre a torre, nós levantamos muros de proteção em torno das pessoas por quem nós oramos, como a Bíblia nos ensina. E Paulo fazia isso muito bem. Paulo não apenas se preocupava na parte escrita, na parte de teologia, mas ele também vivia essa vida de oração. Isso é um exemplo para mim e para você. Deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio entre palavra e oração. Até porque, minha gente... Se possível, eu quero falar, tá? Pode falar, Francisco. Cara, como é importante essa sua orientação. Sabe por quê, Thales? Eu já vi inúmeros pregadores na internet e até fora dela, faz uma pregação maravilhosa acerca de cura, salvação, finanças. Tá ouvindo? Sim. Sim. Só que no final, mano, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quer dizer, aí os crentes são despertados com aquela palavra e no final, para fechar, ele não ora, olha. Aí eu fico, meu Deus do céu, a obra não foi completa. Existe essa questão de você fechar um serviço da igreja, do culto, com uma oração. Existe isso. E existe também aquela coisa do pregador ter uma vida de oração constante. A pregação, e eu acho que, se eu não me engano, não sei se é Jonathan Edwards ou é Spurgeon que fala, mas a oração, a pregação, aquela pregação de 45 minutos, ela é o final de um serviço que começa muito tempo antes. O serviço começou muito tempo antes, quando o pastor está debruçado sobre o texto, quando ele está estudando sobre aquilo, quando ele está lendo comentários bíblicos, quando ele está meditando sobre o texto, quando ele está orando sobre o texto, quando ele está orando pelo culto, quando ele está orando pelas pessoas, quando ele está orando pelo Ministério de Louvor, porque o Ministério de Louvor acompanha a mensagem, quando ele está fazendo estudo. A pregação é só a pontinha, é aquilo que aparece, é o final do serviço. Da mesma maneira, quando nós nos preparamos para dar uma aula. Isso aqui, os 40 minutos que eu fico numa sala de Zoom aberta, isso é o final do serviço. A gente gasta horas fazendo uma aula. 40 minutos é o que aparece. Mas a gente gasta horas fazendo pesquisa, a gente gasta horas escrevendo, reescrevendo, riscando, e olhando referência, e orando, e pensando o que pode ser trazido para fazer a aplicação e tudo mais. Então, assim, existe essa questão. E não tem como nós dissociarmos essa questão da instrução com oração. Mais do que isso, é necessário que eu e você tenhamos uma vida equilibrada no que diz respeito à oração e no que diz respeito à leitura da Bíblia. Por quê? Por causa do versículo 14. Vai lá para o versículo 14 de novo, novamente. Versículo 14, Paulo diz: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Qual é a razão? Vamos pegar só esse trechinho. Por essa razão. Por essa razão. Paulo está falando dos textos anteriores, do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Paulo está baseando a sua oração na vontade revelada do Pai. E que vontade revelada é essa? O conteúdo de Efésios 1, 2 e 3. John Stott, ele dizia que toda oração deve indispensavelmente começar pela vontade de Deus revelada. Vou repetir. John Stott dizia que toda oração deve indispensavelmente começar pela vontade de Deus revelada. Nós não temos autoridade, ou melhor, nós não temos autorização, nós não temos permissão para orar aquilo que não seja da vontade de Deus. E aqui eu faço um grande parênteses. Existe a vontade de Deus revelada e existe a vontade de Deus oculta. A vontade de Deus revelada é a palavra de Deus. É esse livro que você tem na mão. Essa é a vontade de Deus revelada para mim, para você e para toda a humanidade de todas as eras. Então, por que é importante que a nossa vida de oração ande junto com a nossa vida de leitura diária da Bíblia? Porque a partir da sua leitura, você vai saber qual é a vontade de Deus.
Sabendo qual é a vontade de Deus, você vai saber como você deve orar. Sempre lembrando disso. Deus estabeleceu na sua soberania que nós deveríamos engajar com Ele em intercessão segundo a sua vontade. Ou seja, Deus revelou para mim a sua vontade. Deus revelou para mim e para você, através da Bíblia, a vontade dele para uma série de coisas. Então agora, uma vez que nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós devemos orar conforme a vontade de Deus, pedindo para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Isso é concordância. Qual é a diferença de oração, ou melhor, qual é a diferença de intercessão para adoração? Na adoração, nós concordamos com quem Deus é. É por isso que é tão importante nós cantarmos os atributos de Deus. É por isso que Apocalipse, aquela música do Apocalipse, que fala que ele vem vestido do arco-íris e ele tem na sua coxa está escrito e aquela coisa toda. Por que isso é tão importante? Porque na adoração, através da música, através das palavras que saem da nossa boca, nós concordamos com quem Deus é. Isso é muito importante. Nós confessamos quem Ele é e nós concordamos com a pessoa de Deus. Na intercessão ou na oração, nós concordamos com a vontade de Deus. Nós concordamos com aquilo que Ele quer fazer. Nós confessamos a vontade de Deus e pedimos, faça. Senhor, por favor, faça. A oração do Pai Nosso de Mateus 6,10 é: seja feita a tua vontade. Para e pensa. Deus poderia muito bem fazer a sua vontade, mas Ele quis se relacionar comigo e com você através da oração, através da intercessão. Ele quer essa troca, Ele quer esse relacionamento que é estabelecido através da intercessão e através da oração. Então, na intercessão, nós concordamos com quem Deus é. Nós concordamos e nós confessamos. Não, na oração, nós concordamos com a sua vontade. Nós confessamos a sua vontade e nós pedimos, por favor, Senhor, faça a sua vontade. E na adoração, nós concordamos e nós confessamos quem Deus é. Então, nós não temos autorização para orarmos aquilo que não está na vontade de Deus. E como que a gente sabe isso? Através da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus revelada. Thales, mas e a vontade de Deus oculta? Porque a gente sabe que em situações gerais, nós sabemos a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas das suas doenças. Nós sabemos que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida próspera na terra, que nós possamos desfrutar do melhor da terra. Nós sabemos que a vontade de Deus é para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos um futuro bom, para que tenhamos família na presença de Deus. Essa é a vontade de Deus no geral. E acima disso, nós oramos. Agora, como que nós fazemos com aquela vontade oculta? Para mim, o texto que fala sobre a vontade oculta e como nós devemos nos relacionar com a vontade oculta de Deus está em Romanos 8. Marca Efésios e vai para Romanos. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8. É um texto conhecido. Versículo 26 e 27. O Espírito Santo, minha gente, o Espírito Santo Deus, ele é um grande tradutor. Ele nos traduz muitas vezes para Deus quando nós não sabemos o que falar para Deus. Você não precisa saber sempre o que dizer para Deus. Às vezes eu estou em oração e eu não sei como orar, eu simplesmente sento e falo, Senhor, eu estou aqui. Tipo, eu estou aqui, eu estou presente, eu conscientemente estou aqui, mas eu simplesmente não sei o que dizer sobre essa situação. E aí vem o versículo 8, Romanos 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus.
segundo a vontade de Deus. Vamos analisar com calma o texto do versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Nosso momento de fraqueza, quando nós não sabemos qual é a vontade do Pai, o Espírito Santo Deus vem em nosso socorro e em nosso favor. Pois não sabemos como devemos orar. Como assim como nós não sabemos como nós devemos orar? Nós sabemos que nós temos livre acesso ao Pai, mas nós sabemos muitas das vezes como devemos orar porque nós não conhecemos a vontade de Deus para todas as situações. Isso é uma coisa que às vezes eu fico preocupado. Às vezes a gente passa por determinadas situações e às vezes a gente é chamado, todo mundo começa a orar por tal coisa, motivo de oração importante. Eu falo, Senhor, eu não sei qual é a sua vontade. Qual é a sua vontade? Se Deus me revela, eu oro. Se Deus não se revela, Senhor, faz a tua vontade. Não importa o que seja, nos ajude a enxergar a tua vontade, nos ajude a discernir a tua vontade e nos ajude a não rejeitar a tua vontade. Porque às vezes a minha vontade, às vezes não, né? Quase sempre. Mas a minha vontade muitas das vezes não é a vontade de Deus. É por isso que é tão importante os períodos em que você entra no seu quarto para orar. As pessoas às vezes acham que durante o período de oração a gente convence Deus a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Se você entra em oração achando que você vai convencer Deus de fazer alguma coisa, você está redondamente enganado, querido. Na verdade, o que deve acontecer muitas das vezes, o que acontece é, você entra no seu período de oração orando ou planejando orar de uma determinada forma. Não, eu tenho tal situação, eu vou orar para que Deus faça isso, 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 isso. E no curso da oração, no curso daquele período, você muda completamente a direção da sua oração. Por quê? Porque é no momento da oração que o Espírito te convence da vontade do Pai. Não é o Espírito que vai convencer o Pai da sua vontade. É o Espírito que te convence da vontade do Pai. É assim que funciona. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Por que não se expressam com palavras? Porque se você pudesse ser expressado com palavras, você falaria. Eu falaria. Nós conheceríamos essas palavras. Mas como nós não sabemos a vontade de Deus nesse momento, então o Espírito ele intercede por nós com gemidos sem palavras. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E qual é o Espírito aí? O Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Olha isso. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então, quando você não conhece a vontade de Deus, ore no Espírito. Basicamente isso. Ore no Espírito. Quando você não conhecer a vontade de Deus, ore no Espírito. Por quê? Porque você não conhece a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, que é um com o Pai, que é um com Deus Pai, ele conhece. Já te chamo, Flávia. Ele conhece a vontade de Deus. Então, nesse momento, é interessante e é produtivo que você ore no seu espírito. Sempre lembrando, a oração no espírito, ela tem o intuito de fortalecer o seu espírito, fortalecer o seu homem interior, como Paulo fala lá em Efésios 3:16, se eu não me engano. Existe essa função, a oração no espírito fortalece o homem interior. Quando nós não sabemos como nós devemos orar e nós oramos no Espírito, uma vez que o Espírito Santo conhece a vontade do Pai, nós também somos fortalecidos. Porque nós estamos orando em nosso favor ou em favor dos outros. Então, nesse momento, nessa atividade, ainda que nós estejamos intercedendo por outra pessoa, no processo, o seu Espírito também é fortalecido. Vai, Flávia. Eu vou falar besteira. Não, eu queria saber o seguinte, você falou que a oração sempre é a vontade do Pai, né? A gente tem que saber nos fortalecer para orar conforme a vontade do Pai. Isso. Ele vai te direcionando. Mas, por exemplo, naquele caso lá de Moisés, quando ele intercedeu pelo povo e mudou a vontade de Deus naquele momento, o que seria isso? Essa daí é complicada, porque assim, não é que eu não acredito que Moisés tenha mudado a vontade de Deus. De certa maneira,
Deus estava planejando de fazer alguma coisa. Mas por causa da graça que Moisés encontrou, isso aconteceu. Agora, isso é a própria definição de intercessão. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que sempre foi da vontade de Deus salvar o povo, ou não salvar no sentido de salvar, mas no sentido de poupar o povo. Da mesma maneira como aconteceu quando foi intercedido, houve a intercessão por Sodoma, né? Aquela coisa toda. Sempre foi da vontade de Deus salvar o povo. Deus esperou que Moisés o provocasse a fazer isso através de oração e através da intercessão. Na verdade, isso foi como uma forma de usar Moisés para ele se dispor a interceder pelo povo. E não que Deus não faria aquilo. Mas ele queria levantar isso em Moisés, no caso. E Deus faria aquilo através do engajamento intercessório de Moisés. Deus se move na terra, por mais que seja a sua vontade, Deus quis, ele estabeleceu esse sistema. Deus se move na terra e ele exerce a sua vontade na terra através da intercessão da igreja, através da intercessão do homem. Então, por mais que Deus tenha vontade de fazer alguma coisa, é necessário que a igreja engaje na vontade de Deus. Para isso. Exato, é necessário que a igreja engaje na vontade de Deus através da intercessão para que aquela vontade seja realizada. É por isso que a oração do Pai Nosso é essa: seja feita a tua vontade. Por que orar se Deus ia fazer a sua vontade, independente se alguém ia pedir ou não? Então, Deus estabeleceu essa maneira de se relacionar comigo e com você. Deus quer e Deus espera que o homem interceda, que a igreja entre em intercessão. Entendeu, Flávio? Entendi. Júnior, quer falar alguma coisa? Eu queria falar também, Tati, depois. Quer, Júnior, falar? Não? Tem certeza? Eu queria falar. Então vai, Alexandre. Assim, sobre essa questão aí que a Flávia colocou, a gente poderia dizer também que Ezequias, o rei Ezequias, mudou um pensamento de Deus que já tinha decretado a sua morte. Mas, na realidade, Ezequias entrou em uma área de intercessão, entendeu? Tão forte assim, que Deus falou, cara, como você falou no início, a vontade de Deus sempre é curar pessoas. Então, na realidade, ele entrou eu digo assim, em uma brecha de intercessão, e Deus falou, cara, eu vou liberar a cura pro cara, porque realmente é a minha vontade curar, entendeu? E sempre lembrando que, na verdade, ele curou por um período de tempo e depois o cara morreu. Sim, não, assim, mas eu tô falando assim, naquele momento ali, foi determinado uma coisa por Deus, entendeu? Foi determinado, ó, arruma sua casa e você vai morrer. Pronto, era uma palavra que para muitos de nós a gente nem oraria. A gente fala, cara, beleza, Deus já bateu o martelo. Esse é um ponto, né, que eu acho interessante. Vou te falar que se eu ouvisse isso, eu não sei se eu pediria também, não. Não, então, é porque, pô, um profeta, um homem Sério, de Deus. Exatamente. Um homem de Deus chega para você e fala, cara, tu vai morrer. Cara, o que eu vou fazer perante isso aí? Meio firme, irmão, senta e chora. Assim, esse é um ponto, né, que eu queria colocar, assim, relacionado à intercessão. E outra coisa, tá, você falou da vontade de Deus, a revelada e a vontade oculta. Eu lembrei daquele texto que tem lá em 2 Coríntios 9, que fala assim, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nem nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Sim. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, existe realmente algo em Deus para cada um de nós, entendeu? Aonde o Espírito vai lá em Deus e pega essas coisas ocultas que tá nas profundezas de Deus, né? E fala e comunica para a gente. Sim, é quando nós temos, por exemplo, a revelação do nosso chamado. É quando, por exemplo, alguém recebe um insight profético, né? Tem uma percepção profética a seu respeito, te comunica. Sim, quando aos poucos você começa a ouvir o Espírito Santo, é Deus se revelando. Toda essa vontade oculta, sempre lembrando disso, isso é importante. Toda vontade oculta de Deus, ela precisa estar de acordo com a vontade revelada. Uma coisa não pode anular a outra, nem se contrapõe à outra, né? Então, o que você falou, a questão de salvação, ministério, chamado, isso tudo já está escrito. Sim. Entendeu? Isso, na realidade, o Espírito vai
vamos dizer assim, pegar em Deus para virar a chave em cada um, né? Sim. Em cada momento, em cada tempo. Então, eu entendo que essa questão do que está oculto ser revelado seria isso. O Espírito busca em Deus para a gente essas coisas. Júnior, eu vou fechar essa tela que eu tenho menos de 1 minuto e vou abrir a outra. Me dá 2 minutinhos, a gente volta rapidinho.